Nesse segundo bloco, vamos conferir uma matéria especial com Sindenberg Rodrigues sobre espiritualidade nas organizações. Ele já ministrou mais de 200 palestras com esse tema e a nossa equipe foi até Domingos Martins para conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Moderno se deixou dominar pelo consumismo, pelo individualismo e pela ansiedade. Estes são afluentes eficazes para um sentimento paralisante, o medo. Medo da violência, que tem estado cada vez mais próxima. Medo do desemprego, que vem crescendo assustadoramente no mundo na medida que ele se desindustrializa. Cidades antes produtivas pedem concordata, deixando milhares de pessoas sem sustentação econômica. O futuro nunca se mostrou tão incerto, o que desafia empresários, economistas e governos. Crises agudas, latentes e crônicas. O vazio existencial, que se instalou com a extinção de postos de trabalho, com a possibilidade disso acontecer, ou com o terrorismo e a violência em larga escala, cria um medo coletivo. Tem levado muitos ao álcool, à depressão, às drogas e, em muitos países, ao suicídio. Sempre que ouvimos a palavra espiritualidade, uma sensação positiva nos invade. Esta palavra, carregada de significado, parece invocar sentimentos bons, como a paz, a esperança, a solidariedade, a harmonia e o amor. A dimensão espiritual parece guardar o mapa de um tesouro que a humanidade perdeu, o sentido das coisas. Sem isso, tudo parece desconectado e sem luz. Não estamos atravessando uma crise econômica apenas, mas uma crise de valores. Falta respeito, falta afeto, falta ética, falta fraternidade, tolerância e amor. As pessoas tornaram-se imediatistas e não valorizam relações sólidas, verdadeiras e duradouras, nem entre elas e nem com instituições. Se isso afetou famílias, comunidades, sociedades e o mundo, nas empresas, que atravessam a mais desafiadora fase do capitalismo, não é diferente. Nunca foi tão necessário e desejado buscar a espiritualidade nas organizações. Membro da Academia Brasileira de Direitos Humanos, há 20 anos estudioso da influência da dimensão espiritual na vida das pessoas, somente este ano de 2013 foram 30 palestras com o tema Espiritualidade nas Organizações. Este é Sindenberg Rodrigues, nosso entrevistado de hoje. Sindenberg, você fala de espiritualidade nas organizações e trabalha na ArcelorMittal Tubarão. Tubarão é uma empresa espiritual? Na verdade, todas as empresas são espirituais, né? A pergunta que a gente se faz é em que grau? Por quê? Porque a espiritualidade nas organizações não depende de cenário, não depende de acionista, não depende de analista de mercado, depende fundamentalmente das pessoas que estão na organização. Então, se as pessoas estão dispostas a se verem como individualmente participantes de uma microcoletividade, de uma fraternidade, que é assim que elas têm que se ver, a gente percebe que o espírito de equipe, o respeito, a tolerância, são sentimentos e valores que vão prevalecer. Se você olhar uma organização, qualquer que seja ela, empresa, pública, qualquer o terceiro setor, você vê sempre aqueles grupos isolados, né? Tem sempre uma minoria pessimista, né? Que não olha com o futuro com bons olhos, que perde a esperança por qualquer coisa. Inclusive é um estorvo, essas pessoas são um estorvo para as pessoas que estão dispostas a fazer daquilo ali uma coletividade próspera. Então, que a gente convida as pessoas a pensar espiritualmente, até para elas se darem conta de que a minha posição, a minha decisão, o meu sentimento, o meu comportamento, a minha atitude influencia o grupo. Então, quanto mais holisticamente a gente vê o grupo, o cenário e a empresa, melhor para todo mundo. Uma empresa espiritual tem gestores espirituais? Com certeza. Embora a espiritualidade dependa fundamentalmente de cada um, o líder é sempre muito importante numa organização, qualquer que seja ela. Por quê? Porque o líder é aquela pessoa que fez uma escolha
de liderar pessoas. Liderar pessoas significa inspirar pessoas, significa apontar lastros de esperança, entusiasmo para pessoas, mesmo em momentos adversos. O que a gente observa muito também em empresas e organizações de modo geral é a pessoa que fez a escolha de ser um gestor, que é um líder, e na verdade não se apropria do papel. O que significa? Ele tem que liderar a equipe, ele tem que inspirar a equipe, ele tem que, mesmo em cenários adversos, ele tem que apontar saídas e tem que inspirar as pessoas a isso. E o mais importante, o gestor espiritual, o líder espiritual, é aquele que cria uma ambiência para que as pessoas consigam colocar o melhor delas, que é a criatividade, em pauta e em prática, para, através da inovação, sair dos impasses, apontar saídas e alternativas em momentos adversos. Sindenberg, há quanto tempo você trabalha em Tubarão? 32 anos. O que te mantém na mesma empresa por tanto tempo? Principalmente, eu acho que o que me mantém em Tubarão por tanto tempo, a despeito até de propósito que a gente tem para ir para outras empresas, é exatamente o espírito de equipe, isso que eu falei que o filósofo falou uma vez de Tubarão. Tubarão não é uma empresa simplesmente, é um estado de espírito. Estado de espírito é uma situação orgânica em que a empresa se adequa a várias situações e, por consequência, ela precisa de coesão, ela precisa de fraternidade, ela precisa de respeito. E o que eu observo em Tubarão nesses anos todos que eu estou aqui é uma empresa que sempre aprende com os erros, aprende com as más fases e passa por muitas situações adversas, saindo delas com um aprendizado e botando em prática uma experiência e nunca sucumbindo. Eu acho que o que me prende principalmente em Tubarão é esse componente que eu chamo de espiritual, que é a predominância de pessoas que pensam coletivamente, tanto com relação ao nosso próprio grupo, que é a empresa em si, quanto em perspectiva de uma grande humanidade ou fraternidade, um tecido social em que a gente se insere e que a gente não consegue ver a empresa prosperando se esse conjunto não estiver prosperando junto com a gente. Em resumo, o que é a espiritualidade nas organizações? Fazendo um paralelo, da empresa com a família. O que é uma empresa espiritual, o que é uma família espiritual? Você imagina uma família, primeiro, os filhos estudam, os pais trabalham e as pessoas voltam depois para as casas. Ao voltar, os filhos tiveram inputs nem sempre positivos. Por exemplo, um filho pode estar envolvido com dependência química, a filha pode estar indo mal na escola, a mãe pode estar sofrendo algum tipo de conflito no trabalho, o pai pode estar desempregado. O que não pode acontecer é os inputs externos, quando for levado para esse seio familiar, influenciar a microcoletividade família, que é a fraternidade família. O que é ser espiritual numa família? É sempre gerir essa célula, independente desses ataques externos, desses inputs negativos externos. Transpondo isso para uma empresa. A gente chega na empresa trazendo para a empresa problemas familiares, problemas pessoais, problemas de mercado, dúvida, subjetivismo. E a gente não pode esquecer que ali a gente não deve afetar aquela coletividade com problemas externos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da metáfora da espiritualidade com empresa e família às vezes o pai está atravessando uma fase financeira difícil, os pais de modo geral, e chega o Natal, por exemplo, o filho quer um presente que o pai não pode dar. Por exemplo, o filho quer um carro. Então a compreensão do filho que naquele momento o pai ou os pais não podem atender uma demanda de consumo, uma demanda de uma expectativa pessoal deles, faz uma família menos ou mais espiritual. A empresa, mesma coisa, fazendo uma metáfora com a empresa. Nós atravessamos um momento muito delicado de cenário em 2008 até recentemente. Estamos começando a ver luz no fim do túnel. Eu acho que a compreensão da família com relação à possibilidade dos pais, a compreensão dos empregados com relação à possibilidade da empresa em determinado cenário, eu acho que faz uma empresa mais ou menos espiritual. Por quê? Porque se eu estou me sentindo parte da coletividade, eu estou contribuindo para que ela sobreviva e se sustente. E eu não posso me deixar tomar por ela ilusão, e eu tenho que entrar na confiança. Aí entra a importância dos líderes, porque os líderes têm que nos fazer crer que há verdade nas mensagens, e a gente está atravessando um cenário de adversidade neste momento, coincidentemente. Então, se a gente começar a olhar com confiança, com esses tratamentos de respeito, com compreensão, até aquilo que eu falei lá atrás, né? O próprio senso de pertencimento por esse território social e geográfico que é uma empresa e que também é uma família, nos ajudará a construir a solidez para essa empresa atravessar como uma nave toda a adversidade de cenário e chegar em ambientes mais
tranquilos de ventos menos fortes e maré menos altas.